Oi, gente, boa tarde. Como é que estão vocês hoje no nosso canal? Espero que estejam todos bem, aí com saúde, né? Então vamos lá, gente, vamos continuar a nossa história. Eu tinha parado de contar para vocês, né, aquela que eu tinha ficado aqui no sítio, né, porque o Mário foi embora, ele voltou para a Itália, porque ele teve que voltar porque ele não conseguiu se aposentar, enfim, ele teve que retornar por causa da filha dele que estava doente, tal, várias coisas. E o meu irmão foi embora para os Estados Unidos. E eu acabei ficando aqui sozinha, né? Quando o Mário foi embora, eu tinha vaca. Aí o que aconteceu? Eu fiquei com as vacas, fiquei com o cachorro, fiquei com o empregado, mas no final eu fiquei sem nada, porque eu vendi as vacas, o empregado teve que ir embora porque eu não tinha mais dinheiro para pagar. O meu marido foi embora também, que acabei ficando sozinha, meu irmão foi embora, e eu fiquei aqui sozinha, no mato com o cachorro, literalmente, né? Aí, gente, eu tinha vinho, né? Que o Mário, a gente tinha feito importação e tal, a gente tinha feito 3 importações e eu tinha vinhos aqui. Só que nessa época eu já tinha vendido os vinhos. Eu, como uma péssima empresária que sou, o que eu fiz? Eu vendi, mas eu não tinha como comprar as coisas, né? Porque o Mário acabou indo embora, ele que fazia tudo isso, ele que comprava e tal. E eu vendi os vinhos e não reapliquei o dinheiro, eu vendi tudo, eu gastei tudo como uma boa libriana que sou, né? Aí, gente, um dia eu tava aqui em casa, eu me lembro como se fosse hoje, eu tava aqui na minha casa meio que assim, desesperada, né? Pensando assim, gente, o que eu vou fazer? Porque agora eu tenho que trabalhar, não tinha mais marido para me sustentar, não tinha mais nada, mas a gente tem que voltar a trabalhar, né? Só que aqui é longe de tudo, então eu tava naquela neura. Aí eu tava na cozinha daqui de casa, cara, me deu um negócio. Eu não sou uma pessoa nervosa, estressada, eu nunca fui depressiva, nada disso. Só que nesse dia me deu uma loucura, cara, que eu peguei os pratos que estavam em cima da mesa, comecei a jogar no chão e quebrar tudo, desesperada. Aí eu quebrei uns copos, quebrei uns pratos, depois eu falei assim, meu Deus do céu, não posso nem quebrar mais coisa, porque senão eu vou quebrar, não tem dinheiro para comprar, não vou ter onde comer, né? Aí, nisso, o telefone toca. Gente, era a Ana ligando para mim, perguntando como é que eu tava. Já tinha alguns anos que a gente não se falava porque a gente deixou de trabalhar, porque eu fiquei fazendo importação de vinho, trabalhando com outras coisas. Ela tinha parado de importar também da China, dos Estados Unidos, ela comprava direto aqui do Brasil. E cada uma foi pro seu canto e, né, a amizade continuou, só que a gente parou de se ver e parou de trabalhar junto. Mas depois ela me ligou. Ela me ligou nesse dia, né, que eu tava quebrando tudo. Aí ela me ligou, aí ela falou assim, Simone, você tá fazendo o quê? Eu falei, não tô aqui em casa quebrando os pratos. Aí ela virou e falou assim, você quer ir pra China? Cara, eu não pensei 2 vezes, né? Porque quando eu morava nos Estados Unidos, eu achava a China, assim, um sonho longínquo, lontano, entendeu? Porque era tão caro ir pra China, eu não tinha passaporte, porque eu morava nos Estados Unidos, eu tinha vontade de ir para os Estados Unidos pra China, só que eu não podia nem viajar para lugar nenhum, porque eu era ilegal, não tinha passaporte, então assim, pra mim era um sonho impossível. E ela me chamou, falou assim, vamos pra China e tal, isso foi em, sei lá, em fevereiro, abril, não sei. E a feira era logo em seguida, a feira era em abril. Eu falei, eu vou, eu quero ir. Aí, cara, eu sei que eu tinha passaporte, que eu sempre tenho meu passaporte atualizado, né? Pra, sei lá, acontece alguma coisa, tem que viajar, então eu sempre tive passaporte. Agora eu tô com passaporte, mas tá sem visto dos Estados Unidos, mas tenho visto da China, meu passaporte tá legal e tal. Aí eu falei, eu vou. Só que eu não falava nada, gente. Eu não falava nada de chinês, nada disso. Nunca tinha ido na China, não conhecia nada, mas eu falei, eu vou. Aí a gente pegou, aí ela falou assim, Simone, pesquisa os voos e tal, e vai comprar, né? Eu já tinha trabalhado na Varig, então eu não entendo mais ou menos esse negócio de passagem. Aí eu comecei a pesquisar e tal, aí a gente comprou uma passagem. Aí a gente, porque assim, ela mora em Fortaleza, eu moro no Rio, e a gente sempre se encontra em São Paulo. Aí o que aconteceu? Eu comprei uma passagem Rio, São Paulo, para mim, São Paulo, Chicago, Hong Kong. E para ela a mesma coisa, só que ela ia sair de Fortaleza para São Paulo e a gente se encontra em São Paulo. Aí a gente se encontrou em São Paulo. Só que assim, tinha vários anos que eu não via ela, né? Então quando a gente se encontrou, a gente se abraçou, se beijou e tal, começamos a conversar e falar disso, falar daquilo, do casamento, da separação, de não sei o quê. Eu sei que a gente chegou no aeroporto, o voo ia sair tipo assim, umas 8 horas da noite, e a gente ficou sentada lá no saguão, conversando, batendo maior papo e tal, não sei o quê. Aí, de repente, a Ana olha no relógio e fala assim, nossa, mas já se passaram tantas horas, será que o voo não atrasou, aconteceu alguma coisa? Cara,
Daqui a pouco a gente só escuta o nosso nome lá no alto-falante. Última chamada para Simone e Anaíris. Cara, eu sei que a gente saiu correndo, eu sei que a gente, quando chegou lá no portão, que a gente estava bem longe, a gente não conseguiu embarcar. Eu falei, meu Deus do céu, a gente dentro do aeroporto e a gente não conseguia embarcar no nosso voo. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque a gente ia se encontrar com uma menina chinesa, porque a gente nunca tinha ido para a China, então a gente foi com uma menina chinesa, que era a Maria, que morava em Miami, que era amiga nossa, que tinha uma empresa de vasos, e ela também, o marido dela mora lá na China, e eles vai e volta e tal, Miami, China, e a gente combinou com ela dela ir com a gente, porque a gente não conhecia. E essa menina estava esperando a gente em Chicago. E a gente perdeu o voo. Em São Paulo, dentro do avião, perdemos o voo. Aí a mulher falou assim, a gente já chamou vocês há várias vezes, não sei o que. Eu falei, não, pelo amor de Deus, a porta já fechou, não coisou. Só que nessa época, gente, isso aí foi em 2008, ainda dava pra gente fazer aquele jeitinho brasileiro e conseguir resolver o lance. Eu sei que a mulher, cara, ela pegou, porque a gente tinha um voo de São Paulo para Chicago. E de Chicago ia pegar um voo mais à noite, mais à tarde, para Hong Kong. Só que a gente não embarcou nesse voo, só que ela tinha um voo que ia sair de São Paulo para Houston. De Houston, pegava um voo para Chicago, de Chicago para Hong Kong. Tá. Aí ela conseguiu encaixar nós duas lá nesse voo. Aí a gente saiu de São Paulo, logo assim em seguida, uma meia hora depois, a gente conseguiu pegar esse voo, fomos para Houston. Aí chegamos em Houston, ficamos uma meia horinha lá. De Houston a gente pegou o voo para Chicago, a gente chegou em Chicago, a gente encontrou com a Maria, né? Ficamos lá conversando com ela e tal, e pegamos o voo para Hong Kong. Ai, gente, a primeira vez que eu tava indo pra China, né? Eu tava assim, apaixonada, né? A Ana já tinha ido em 2002. Aí, tá. Quando a gente chegou em Hong Kong, aquela cidade maravilhosa, né? Cosmopolita e tal, não sei o quê. A gente chegou em Hong Kong, era noite. Aí os parentes da Maria foram buscar a gente no aeroporto. Aí foram lá buscar a gente no aeroporto. Aí a Maria botou a gente, cara, no hotel mais caro de Hong Kong. O hotel mais caro que ela achou lá em Hong Kong, ela fez a reserva pra gente. Só que ela não ficou no hotel. Nós duas que ficamos, né? Aí a gente chegou no hotel caríssimo. Era tipo assim, uns $200 a diária, né? Mas a gente já tava lá de noite. A gente não podia ir pro nosso hotel Muquirana. Ficamos lá, nesse hotel. Aí quando a gente chegou nesse hotel, gente, mega cansada, né? Tava podre. Tinha ido do Rio para São Paulo. São Paulo e Houston. Houston, Chicago. Chicago, Hong Kong, umas 36 horas viajando, tá? Morta, descansada, fedorenta. Chegamos nesse hotel, maravilhoso, né? Aí comemos lá qualquer coisa, ela foi embora, a gente fez o check-in, ela foi embora, a gente foi comer alguma coisa qualquer e fomos pro quarto. Quando a gente chegou no quarto, gente, o quarto tinha uma cama imensa, maravilhosa, com edredom branco, assim, todo cochoado, delicioso. E a gente deitou nessa cama, né? Cada uma na sua cama e tal. Cara, aí deitou e dormiu, porque tava morta de cansada. Porque você sabe que a China são 24 horas de diferença, né? Por exemplo, aqui são 5 horas da tarde, lá são 5 horas da manhã. Aí, cara, eu sei que a gente deitou nessa cama, aí dormimos. Aí ela falou assim, Simone, quando vocês acordarem amanhã, você me liga, que aí eu venho buscar vocês, pra vocês ficarem mais tranquilos e tal, não sei o quê. Aí a gente acordou, gente, a gente deitou nessa cama, eu sei que a gente acordou no dia seguinte, de manhã, eu acordei, abri os olhos assim, mas tava tudo escurinho, eu falei assim, eu acho que ainda é de noite. Deitei de novo, fui dormir. Cara, eu sei que quando a gente acordou, já era 3 horas da tarde. Eu falei, meu Deus do céu, 3 horas da tarde, a gente acordou, chamou a Maria, a gente foi jantar. Não foi nem almoçar, nem fazer nada, nem conhecer Hong Kong. Aí a gente foi, jantou e tal, aí a gente dormiu de novo nesse hotel. No dia seguinte a gente pegou um barco de Hong Kong para Guangzhou, que é onde ela mora. E o marido dela estava esperando a gente. É um barco que atravessa lá um rio lá, que né, sai de Hong Kong para ir para a China. Aí a gente foi. Aí pegamos esse barco, lá era umas 6 horas da noite, a gente foi dar uma passeada lá em Hong Kong e tal, e depois a gente pegou esse barco 6 horas da noite, fomos lá, atravessamos 1 hora mais ou menos, eu acho, e fomos lá para esse cara, para a estação lá, o cara pegou a gente, levou a gente para casa dela. Primeira vez que a gente tinha ido, a gente não conhecia nada. Quando a gente chegou na casa dela, eu lembro que a casa dela tinha 3 andares, né? Aí a gente ficou no 3º andar. A gente chegou na casa dela à noite, a gente comeu uma besteirinha qualquer lá e fomos dormir. Porque nosso negócio era dormir, né, gente? Porque tá tão cansada que não queria fazer mais nada, só dormir.
Aí, quando a gente chegou na cama, a gente queria dormir, mas não tinha sono para dormir. Eu falei assim, vamos dormir pra gente acordar cedo amanhã pra gente trabalhar, porque a gente já perdeu 2 dias lá em Hong Kong com sono. Aí a gente não conseguiu dormir. Aí a gente conversou com essa menina, ela falou assim, vou dar pra vocês Tylenol. Gente, ela deu um Tylenol PM, né, que é pra noite. Pra descansar, se vocês tomam um negocinho desse aí, vocês descansam, dorme tranquilo. Aí a gente tomou um. Aí nada de dormir, né? Aí a Ana falou assim, vamos tomar mais uma. Cara, vocês que a gente tomou 3 negócios daquele. 3 comprimidos de Tylenol PM. Nunca na minha vida eu esqueci disso. Tomamos aquilo. Cara, eu sei que eu e ela, nós apagamos. A gente dormiu de 6 horas da noite de um dia até 6 horas da noite do outro dia. Aí eu acordava, eu lembro que eu acordava, mas era tudo escuro no quarto. Eu falei assim, ainda tá de noite, aí dormia de novo. Eu sei que a gente acordou às 6 horas da noite. A gente dormiu 6 horas da noite de um dia, acordamos 6 horas da noite do outro dia. Né? Adormecidas lá. E a Maria não chamava a gente. Quando a gente acordou, já era de noite, a gente foi jantar de novo. Olha isso, gente. A gente na China, querendo trabalhar, querendo conhecer as coisas e dormindo. O nosso lance era só dormir. Aí dormimos, aí eu falei assim, não vamos tomar mais esse remédio, não vamos fazer mais nada. Aí a gente dormiu essa primeira noite na casa dela, aí na segunda noite a gente foi para um hotel. Aí a gente não queria tomar mais nada pra dormir. Eu sei que de noite a gente dormia mal pra caramba, porque a primeira vez que a gente foi pra China eu não tava acostumada. Hoje em dia eu tô acostumada. Aí a gente dormia, cara, de noite assim, pouquíssimo. Aí chegava de manhã na hora de trabalhar, morta de cansada, né? Aí todo lugar que a gente ia, que a gente olhava a mercadoria, a Ana ficava olhando a mercadoria. Eu sei que eu sentava com o livro, com o caderno na mão, com a caneta e cochilava. Cochilava na cadeira, cochilava em pé, cochilava no metrô. Gente, era uma coisa horrível, eu só queria saber dormir. Aí a gente foi, essa primeira viagem com essa menina, ela acompanhou a gente e tal, não sei o quê. Essa foi a nossa primeira viagem para a China. Aí a gente voltou, né, pro Brasil. Aí quando eu voltava para o Brasil, a Ana falava assim, Simone, você vai pra tua casa. Nessa época eu já morava aqui no sítio, né? Meu pai ficava aqui em casa. Aí, porque quando eu voltava morta, né? Então assim, já não queria ir direto trabalhar. E ela me chamava para ir para Fortaleza. Só que eu vinha para casa, ficava uma semana aqui no Rio, descansando, dormindo, né? E depois eu ia para Fortaleza pra gente resolver, né, as coisas. Eu sei, gente, que era muito legal. Essa foi a minha primeira viagem para a China. Foi uma viagem super louca, super maneira. A gente começou a trabalhar, aí a gente começou a conhecer a China, né? Conhecer as fábricas. Aí a outra viagem que a gente fez, porque essa aí foi a primeira, né? De muitas. A outra viagem que a gente fez, a gente já não fez com a Maria, porque não deu certo com a Maria. A Maria não gostava de caminhar, porque a Maria era meio gordinha, só gostava de ficar sentada. E a gente gostava de andar e ficar olhando as coisas, e ela quase não tinha muito assim para acompanhar, né? Aí eu sei que a Ana não conseguiu mais ficar com ela. Aí ficou só nós duas mesmo. Aí a gente começou a trabalhar na China, aí a gente sempre vai pra China. Lá tem um show que se chama Canton Fair. Tem em abril e em outubro. Aí essa a primeira vez que a gente foi em abril de 2008. E depois a gente foi em outubro de novo de 2008. Só que em outubro a gente já foi sozinha, a gente não foi mais com a Maria. Aí, gente, eu sei que é isso. Aí a minha vida começou a melhorar de novo, né? Porque eu comecei a trabalhar, aí eu já tava... O sítio, eu vendia as vacas, mas eu já tava, né? Já tava resolvendo coisas, já tava trabalhando com outra coisa. Então, assim, a vida começou a melhorar. Então, assim, a gente tem que, né, sempre ser positivo nesse sentido, que às vezes as coisas são horrorosas, tá tudo muito horrível, mas aí, de repente, do nada acontece alguma coisa que muda completamente, né, o rumo das coisas. E assim, nesse sentido aí, além de ter mudado o rumo da minha história de novo, né, eu fiz uma coisa que eu nem imaginava, que eu sonhava em fazer, mas que eu não tinha assim, gente, como que eu vou para a China? A China é muito caro. Antigamente ir para a China, gente, há 30 anos atrás, era tipo assim um sonho, só ia quem tinha muita grana, porque era muito caro, a passagem era cara, quase ninguém falava inglês. Hoje em dia não, hoje em dia a China tá mais assim, americanizada, né, digamos assim, as pessoas falam inglês, mesmo se você não falar nada em chinês,
você consegue se comunicar com as pessoas em inglês, né? Porque lá eles falam. Então, hoje é muito mais fácil. Antigamente, você tinha que comprar um container inteiro de uma mercadoria só. Hoje em dia, você já consegue consolidar. Ou seja, você pode comprar um pouco, metade de uma empresa, a outra metade de outra empresa, ou então um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, fracionar, entendeu? Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil de você trabalhar com a China do que há 20 anos, 30 anos atrás. Mas, então, essa viagem, assim, foi muito interessante, muito legal. E a partir daí, né, gente, eu voltei a trabalhar, né, com essa empresa. Apesar da empresa ser sediada lá em Fortaleza e eu morar no Rio, mas a gente, né, consegue fazer esse trabalho tipo de intercâmbio, né? E sempre quando eu viajava, meu pai ficava aqui. Infelizmente, agora eu não tenho mais meu pai, né? Meu pai já tá lá no céu, que Deus o tenha, que ele tá lá olhando por nós. E aí agora ficou assim um pouco mais difícil, mas eu ainda vou, né? Eu me viro aqui, eu boto alguém para tomar conta, a gente resolve, minha mãe sempre fica aqui. Então, assim, agora tá mais difícil, mas continua acontecendo. Tá bom, gente? Então, essa foi mais um capítulo da minha história. E vou ver se semana que vem ou amanhã, de repente, quando estiver mais livre, eu vou gravar outro vídeo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Mas, gente, olha só, se inscreve no meu canal, dá um joinha, comenta, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão me deixando muito abandonada. Me ajuda aí, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau.